Isso. Pronto. Pois é. E aí, nessa primeira aula, eu basicamente fiz uma introdução muito breve de qual é a proposta dessa disciplina, né? E deixei para a gente começar hoje a discussão do texto que eu já tinha colocado, disponibilizado, algumas pessoas já tinham lido, outras ainda não tinham conseguido ler ele todo, outras não tinham conseguido pegar ainda. Então, a minha expectativa é de que depois de 2 semanas vocês tenham conseguido ler, né? Reitero mais uma vez que esse texto que eu passei para vocês, ele tem uma proposta muito específica, que é justamente uma proposta de que a gente possa discutir alguns fundamentos, algumas questões que são caras à psicologia antes de entrar na psicologia propriamente dita, né? Como essa disciplina, a psicologia geral, ela tem como proposta a apresentação introdutória de algumas correntes da psicologia e de processos básicos que a gente chama, né, que são os processos básicos que têm chamado a atenção, que têm sido objeto de estudo da psicologia ao longo do tempo, né, desde que a psicologia começa a se constituir como ciência, que seriam, né, por exemplo, memória, inteligência, percepção, sensação, emoção, enfim. Como eu tinha explicado na primeira aula, a priori, eu não vou enfatizar nesses processos, né? A minha ideia é que, ao longo da apresentação para vocês, das correntes básicas que a gente vai trabalhar, a gente vai trabalhar com 3 correntes que são fundamentais, né? Que são centrais na psicologia, e dentro desse estudo a gente acaba que vai tocar em alguns desses processos básicos. Então, a nossa ideia aqui é ter essa compreensão mais genérica do que é psicologia e de quais são as possibilidades de leitura de mundo a partir da psicologia, tá? E aí, por conta disso, eu achei por bem deixar para vocês como uma primeira leitura um texto que pudesse ser mais tranquilo de ler, porque ele é ficcional, porque ele não é carregado de conceitos, ele não é super teórico, né? Mas, ao mesmo tempo, que desse para a gente esse fundamento, essa base. E que base é essa que eu entendo que esse texto pode dar para a nossa discussão? É justamente a compreensão de que qualquer campo de saber, e a psicologia não vai ser diferente disso, está fundamentada em um campo social. Ela só existe, ela só faz sentido, ela só pode funcionar e produzir qualquer efeito dentro de um campo social, político, econômico. Então, a gente precisa entender esses contextos, os contextos que permitem que certos conceitos se desenvolvam. Outra questão central e fundamental que esse texto traz, e que me parece muito importante para toda a discussão da nossa disciplina, é justamente o fato de que a gente vai aqui partir do pressuposto, e quando eu digo a gente, sou eu, mas né, essa é a proposta que eu trago para vocês, então é a gente. A gente vai aqui partir do pressuposto de que os conceitos eles são necessariamente forjados ao longo do tempo da história e das culturas, né? Não existe conceito natural que está lá desde sempre, que existe e que é natural. Veja, com isso eu não estou negando que existe uma biologia, não estou negando que existe essa dimensão biológica do ser humano. Claro que eu não poderia negar isso, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que os conceitos e a forma de leitura que a gente pode empreender desses conceitos, ele vai depender justamente desse percurso. Ele vai depender desse contexto, de onde se coloca esse conceito em determinado momento e como é que ele se constitui, como é que ele chega até aquele ponto. Por exemplo, um conceito que eu acho que foi o que eu mencionei na primeira aula, se não foi para vocês, foi em outra turma, que eu também estou trabalhando esse texto,
é o seguinte, é o conceito de infância, tá? Se a gente for parar para pensar hoje, a gente entende que, se eu perguntar assim, o que é infância ou o que é uma criança? Vocês podem até não saber dizer o conceito, né, propriamente dito, explicar assim qual é o conceito explicitamente de criança. Mas todos vocês pensaram em alguém, pensaram numa criança, pensaram nessa imagem, tem essa concepção já muito bem formada do que é uma criança. Mas o conceito de criança é um conceito inventado. E quando eu digo inventado, não é inventado por uma pessoa superpoderosa que vai lá e inventa esse conceito. Mas é um conceito que vai ser forjado ao longo dos tempos. Biologicamente, esse ser humano sempre existiu, né? Nunca ninguém nasceu adulto da barriga de um pai, da barriga de uma mãe, do pai outro, né? Ninguém nasceu dos pais adultos já. Todo mundo nasce um bebê, né? Biologicamente falando, da barriga da mãe. Mas esse processo de desenvolvimento e essas concepções de é um bebê, é uma criança, é um adolescente, é um adulto, isso é recente. Isso são conceitos. São conceitos criados e que produzem sentido sobre aquele ser, né? E que trazem esse sentido de um mundo que a gente existe, um mundo que já está posto. Então, esse é o outro pressuposto que eu trago aqui como fundamental para a gente ler qualquer teoria dentro da psicologia. É um pressuposto histórico de que todo e qualquer conceito ele vai ganhar sentido dentro de um determinado contexto, né? Os conceitos, as noções que a gente tem hoje, eles não são naturais, eles são naturalizados, mas não naturais. E quando eu digo que eles são naturalizados é porque existe aí, produz-se uma espécie de narrativa, muitas vezes, que tornam certos conceitos naturais, quando eles não são. Um outro exemplo, conceito de homem e de mulher, né? Hoje a gente testemunha aí toda uma discussão política importante sobre gênero, né? Sobre o que são homens, o que são mulheres, né? O que são homens cis, mulheres cis, homens trans, mulheres trans, né? Então tem todo um debate sobre isso. Veja, esse debate ele vai falar justamente sobre uma série de sentidos que se produzem aqui, né? E chamar de homem, chamar de mulher, diz respeito a uma certa conceituação que se dá dentro de um universo dado, dentro desse universo do mundo que a gente vive hoje, da nossa cultura, da nossa sociedade. Então, toda essa discussão ela vai atravessar necessariamente a construção desse conceito, né? Então, enfim, só retomando o que eu estou dizendo. Esse texto, para mim, ele é importante porque ele traz essas duas questões que são fundamentais e que serão fundamentais ao longo da nossa disciplina. A primeira questão, que é essa questão dos atravessamentos históricos, de entender os efeitos que a história produz sobre as nossas formas de nos relacionarmos no mundo, tá? E o fato de que os conceitos e as noções que a gente tem, os significados que a gente dá para as coisas, elas estão condicionadas com essa mesma história, elas não são naturais. Os significados que a gente dá não são naturais. Eles até podem ser naturalizados por algum esforço narrativo aí que se constitui ao longo da nossa constituição enquanto sociedade, mas não são naturais, eles são construídos e, como tais, eles também podem ser questionados e desconstruídos, tá? Em resumo, são esses dois pontos, os pontos basilares que me fazem escolher esse texto para trabalhar com vocês. Dito isso, eu queria ouvir um pouquinho de vocês agora. Saber o que é que vocês acharam, como é que vocês leram, que leitura vocês fizeram desse texto.
Pode falar, Stephanie. Boa tarde. Eu não vou conseguir abrir a câmera hoje por causa do meu notebook que está com problema. Eu queria abrir um parêntese para falar sobre a forma como o autor trabalhou esse texto. Eu entendo que a gente tem a nossa liberdade e talvez tenha sido proposital, não sei, que ele ressaltou essa questão sobre a cor da pele da pessoa, da, da personagem. A forma como ele se referia a ela, uma frase que ele falava assim, que quando ela ria, o corpo todo tremia, sua bunda e grandes peitos riam juntos. Várias partes ele ressaltou isso, a cor da pele, a negra, ele se referia sempre a ela como a negra, não sei se foi proposital ele querer chamar atenção para o fato, mas é uma coisa que chamou muita atenção para mim no texto. Tá. Mas assim, Stephanie, quando você diz que chamou atenção, você diz no sentido de que te causou algum tipo de incômodo ou só que você entendeu que aquilo ali marcava algo importante no texto? Acredito que um pouco dos dois. Eu me senti um pouco incomodada, mas eu pensei que poderia ser uma perspectiva dele de tentar mostrar esse lado, a relação do escravo e do senhor. Beleza, obrigada, Stephanie. Eu vou deixar Antônio falar, que ele levantou a mão aqui, e aí depois eu faço um comentário em cima do que você disse e qualquer coisa do que ele disse também. Antônio, pode falar. Assim, em algumas partes eu concordo com a Stephanie, eu também me chamou muita atenção quando ele tentava descrever essas características, mas acredito que foi uma tentativa dele também de trazer a gente que é leitor, para a época, o contexto da época em que ele estava tratando. Né? Ele estava querendo demonstrar a relação, por exemplo, da colonização, da questão da escravidão. Então, o personagem ali era uma escrava. E querendo ou não, a gente sabe que a gente é a raça humana, mas a gente acaba se dividindo por conta da adaptação, evolucionismo, e a gente sabe que a gente tem algumas características biológicas muito específicas, e quando a gente vai para, por exemplo, para a questão da etnia negra, a gente percebe que eles têm algumas características que são mais avantajadas, né? As mulheres negras, por exemplo, elas possuem, por exemplo, um busto maior, a parte do quadril também maior, e isso vai acabar também diferenciando. Eu acredito que sim, foi uma tentativa do autor trazer essas características para tentar conceitualizar, né? Trazer a gente mais ao contexto, a descrição do personagem também para a gente entender melhor, né? E associar toda a questão da política, economia, que ele também trata um pouco da época, a questão do racismo também, quando ele mostra que o mesmo episódio era visto de diferentes formas, como para a classe branca e para a classe negra, no caso dos escravos. Eu acho que foi uma tentativa do autor, né, de trazer a gente mais para o texto, para o contexto do texto. Alguém mais quer fazer algum comentário sobre isso? Professora, eu ia falar antes, mas aí meu cachorro latiu. Eu concordo, mas eu tenho minha opinião sobre isso também. Eu acho que ele quis realmente gerou um incômodo muito grande. Eu fiquei frustrada que repetia várias vezes esse tipo de conceituação dela, né, da aparência dela. Mas eu acho que justamente era sobre isso. A escrava, ela tinha nome, só que ela era só mais uma negra. Como ela era só mais uma negra, mostrou o que eram as características de um negro na época. Ela era vista como pela pele, ela era visto pelo seio, era visto por ter bunda, era visto assim, como se fosse realmente uma ferramenta, um objeto, não era uma pessoa. Até porque no próprio texto fala que ela, por exemplo, era uma ama de leite, né? E servia também para a questão da procriação. Então, o autor tentava ressaltar isso para mostrar, eu entendi assim, para mostrar a questão do racismo em si, como ela era tratada como um objeto para os seus senhores. Luiz?
Professora, eu penso do lado imaginativo, no caso, né? Ele quis passar para nós, leitores, de uma forma bem viva, né? As qualidades que a negra tem, né? São qualidades que, às vezes, as pessoas de pele branca possam não ter. Então, eu acho que ele quis trazer para a gente a riqueza da negra, né? A riqueza da pessoa de cor. Aí a melhor forma dele trazer isso para o leitor, o mais vivo possível, foi falando das qualidades. Eu levei isso como uma forma de elogio e não uma forma pitoresca, né, de citar os traços da negra daquela época, apesar do sofrimento que foi incomparável, né, mas ele procurou talvez informar isso levar a gente ao imaginário, né? A viajar na leitura, a se colocar naquela época. Em alguns momentos, eu estive vivendo, durante o texto, conversando até com ela e com um personagem que tinha no restaurante, né, que contava várias histórias para ela lá, e ela ria, às vezes ficava triste em alguns momentos. Então, eu procurei me colocar naquela época e vivenciar o que estava se passando ali. Em alguns momentos eu fiquei triste, em alguns momentos eu pude descontrair também na leitura. Eu achei bem interessante, não só nesse momento, como viajei também durante o crime da viúva também, né? Durante os fechamentos dos bordéis menos luxuosos, né? Como ele fala, né? Uhum. Procurando enfatizar os bordéis mais luxuosos e os menos ele procurou abordar isso também, citou alguns locais que inclusive eu já tive a oportunidade de passar por lá na Rua do Sabão, outro local, Rua Barão de São Félix, né, que chamou lá, tinha um local que foi fechado, chamava de Cabeça de Porco também. Ali no centro do Rio de Janeiro, de uma forma geral, alguns locais ali permanecem até hoje, Praça 15, Largo São Francisco, entre outros. Quem tiver a oportunidade que não conhece, é muito interessante, e até alguns casarões ainda existem até hoje. Então, eu procurei viajar e levar de uma forma bem instrutiva e trazer a gente para dentro da leitura. Eu pensei dessa maneira também. Vejam, eu vou tentar fazer aqui um comentário que atravesse aí as falas de todos vocês. Se por alguma razão, de alguma maneira, eu me passar, ou vocês não concordarem, ou acharem que não deu conta aí de alguma questão que para vocês é importante, vocês podem levantar a mão de novo e falar. Eu acho que o bom da aula é isso, né? Acho que a aula fica mais dinâmica e fica mais produtiva dessa forma. Mas eu vou começar explicando por que eu chamo de comentário e não de resposta, né? Eu aqui estou num lugar que, a priori, é um lugar suposto de saber, né? Mas, como um texto que eu passei para vocês é um texto de caráter ficcional, ele tem aí uma escrita de crônica, né? Tem elementos que como eu já li ele várias vezes, cada vez que eu leio, eu vejo um elemento novo. E o legal de discutir isso em sala é porque vocês vão vendo elementos que eu não vejo. E muitas vezes eu não vejo porque, do meu lugar, da minha vivência, isso não vai me chamar a atenção. Então, por exemplo, ainda que eu possa sentir o desconforto, e eu também senti esse desconforto quando eu li essa descrição, né, dela se balançando toda, e da bunda, e do peito, né? Provavelmente eu não sinto o mesmo desconforto que algumas de vocês podem sentir. Então, é claro que ouvir vocês falando e entender como é que vocês leram isso é importante e dá um sentido e produz um certo sentido para o texto. Mas, no comentário que eu vou fazer, eu vou tentar pensar aqui com vocês, né, trazer para vocês a minha leitura no sentido mais teórico, de tentar entender qual é a proposta dele, apesar de ser um texto ficcional. Vocês notam pelas notas de rodapé
que ele está fundamentado o tempo todo em diversas teorias, que vão dar sustentação a esse relato dele, tá? É como se essa ficção que ele construísse fosse uma tentativa de ilustrar de uma forma mais narrativa algo que é da ordem de uma teoria que ele está defendendo, né? E é nesse sentido que meu comentário vai, de pensar muito mais a prerrogativa teórica do que, de fato, uma leitura da metáfora e da discussão, né? E dos sentimentos e dos afetos que o texto mobiliza, tá? Porque eu acho que, em termos de afetos, vocês é quem vão me dizendo quais os afetos que eles mobilizaram. Eu posso até dizer o que é que ele mobiliza em mim, mas não quer dizer que seja a mesma coisa para todo mundo, tá? Então, vamos lá. Sim, em primeiro lugar, eu preciso afirmar que, com certeza, isso é proposital, né? A escolha das palavras que o autor faz, a escolha dos personagens, a escolha do recorte que ele constrói essa narrativa, ela é completamente proposital. Não é à toa que ele vai escolher como narradora principal, como personagem principal, uma negra escravizada, né? Vocês vão notar, vocês que já leram o texto inteiro, vocês devem ter notado que o texto ele atravessa um período aí que dá quase 100 anos, né? Então, a gente pode supor que Moane, no início da história, era uma menina. Não menina criança necessariamente, mas uma menina, né, nova. E que ela já estava idosa lá ao final da história. Porque o texto vai de 1808 até mais ou menos a proclamação da República, que é em 1889, né? Então, eu acho que o relato ele vai ali até 1890 e poucos. São menos de 100 anos, são 80 e poucos anos, eu acho. Mas, assim, esse é o recorte que ele escolhe. E aí ele escolhe falar sobre esse recorte da história do Brasil a partir de uma personagem. Ele podia ter feito isso a partir de qualquer personagem. Ele podia ter feito a partir de um personagem de um sacerdote, a partir de um senhor de engenho, senhor de escravo, senhor, sei lá, né? Que eu já acho que nem era mais engenho nessa época. Pelo menos não majoritariamente. Ele poderia ter feito isso a partir da mulher, né? Da senhora. Ele poderia, da mulher, eu digo, né? Da esposa, do senhor, ou seja, da senhora. Ele poderia ter feito isso a partir de qualquer personagem. Ele escolhe fazer isso a partir da personagem de Moane, que é uma mulher negra escravizada. E isso não é à toa, né? Ele está tentando dar aí uma perspectiva que claramente não é a dele, ele é um homem branco do século XXI, né? Que até hoje ele é professor lá da UF. Então, mas ele está tentando fazer um exercício aí de narrativa a partir de uma personagem que é fundamental na história do país, né? E que é uma personagem que vai vivenciar isso a partir de diversos lugares. Porque vocês podem perceber que no que a história vai acontecendo, as mudanças vão sendo implementadas e essa personagem, que é Moane, ela vai se vendo sendo deslocada em termos de função social que ela vai ocupando. Mas a função social que ela ocupa nunca deixa de ser uma função social subalterna e precarizada, né? E isso é importante para a história, e isso é importante porque isso diz sobre a história do Brasil, e por isso que isso é importante para a história que ele constrói, tá? Sobre essa ênfase que ele vai dar no corpo, na bunda, no peito, eu realmente não sei dizer, eu não tenho como dizer qual foi a intenção dele. Mas eu só posso supor que isso também foi proposital. Talvez no sentido de produzir esse incômodo, porque, vejam, isso é uma das prerrogativas que a gente se utiliza na psicologia, né, em termos de prática da escuta psicológica, assim, do trabalho que a gente faz. Se a gente não produz um nível de desconforto, as coisas não saem do lugar, tá? Se não há desconforto, se não há incômodo, as coisas não se mobilizam. Então, se ele tem uma proposta aqui de falar sobre uma história e de tentar mobilizar afetos com isso, porque é isso que a literatura faz, é isso que as narrativas ficcionais tentam fazer,
E ele faz isso com uma proposta muito específica e muito vinculada a uma discussão teórica, né, sobre essa história e sobre a construção desses conceitos. Então, me parece que sim, que ele fez isso muito propositalmente para produzir incômodo. E aí, esse incômodo não é para ser produzido só na mulher negra que está lendo aquilo e se sentindo ofendida. Não me parece, conhecendo o autor, não me parece que essa teria sido a proposta dele. Embora isso possa, né, ser um tiro que sai pela culatra, que possa produzir esse tipo de efeito. Mas me parece que ele quer produzir esse incômodo, se não de forma geral, mas o máximo possível, para que nós, leitores, possamos, sejamos nós brancos, negros, homens ou mulheres, possamos ler aquilo e sentir um certo desconforto de como é que aquilo ali está sendo narrado, né? E pensar sobre essa naturalização do corpo da mulher negra, por exemplo. Veja, lembra que eu falei logo no início da aula de hoje que tem 2 pontos que para mim são fundamentais nesse texto, né? E um deles é justamente essa compreensão de que uma série de conceitos, de valores, de sentidos que a gente carrega como naturais, eles não são naturais, eles foram naturalizados ao longo da história com um propósito de exercício de mesmo. Então, por exemplo, essa concepção hipersexualizada da mulher negra, ela é uma construção da história de violência do Brasil contra as mulheres negras, tá? Então, alguém mencionou aí, né, de que os seios fartos dela é porque ela era ama de leite. Justamente, veja, em algum momento do texto ele vai mencionar esse lugar social aí da mulher, e que é da mulher branca, não da mulher negra, porque a mulher negra ela continua na mesma função, aliás, ela continua numa função no lugar subalternizado. Mas se no primeiro momento ela era ama de leite, no sentido de que ela servia para dar mama para os filhos da senhora, no segundo momento ela não serve mais para isso. Mas ela deixa de servir para isso porque constrói-se toda uma narrativa higienista e preconceituosa de que a mulher negra, né, essa coisa da mulher negra dar mama para uma criança, para a criança branca, poderia estar na origem da proliferação de doenças. E essa narrativa é a que tira ela desse lugar. Mas percebam como a gente só passa de um tipo de violência para outra. Porque na primeira violência ela dava mama para aqueles bebês, mas para que elas tivessem leite, elas precisavam parir. Mas elas não iam dar o leite delas para o próprio filho, né? O próprio filho era um escravo. E ele, enquanto escravo, ia ser vendido, ia ser negociado, ia ganhar outros rumos. Ela perdia o paradeiro, ela não tinha mais o paradeiro do filho. E ela dava de mamar com esse peito cheio de leite, né, que biologicamente se produz porque ela se preparou para receber o próprio filho, e ela usava isso e dava isso para o filho das senhoras, né, para os filhos da senhora. Isso aí é um tipo de violência. A partir de um segundo momento, quando se produz esse outro lugar, né, de toda essa narrativa de uma proliferação de uma proliferação de doenças a partir desse leite da mulher negra, ela deixa de ser violentada nesse ponto, de ser obrigada a dar a mama para o filho das outras, das senhoras, mas sob uma justificativa que é violenta em si mesma, né? Que coloca ela num lugar de sujeira, num lugar de proliferadora de doenças, que justifica toda uma segregação que continua se dando em relação a essas mulheres, tá? Então, a gente precisa entender que, aí eu digo que precisa porque me parece que isso é central no texto e que isso é importante e caro para o autor, e também é importante e caro para a gente que vai aqui mergulhar nos estudos da psicologia, justamente entender que esses valores e esses sentidos, eles se constituem. E eles produzem formas de viver e formas de se relacionar e formas de ler o mundo. Tá? Deixa eu ver aqui o comentário que alguém colocou.
Stephanie, diz que uma frase que me tocou foi que mesmo sendo torturados, não acreditassem que tinham um corpo e alma de escravo. Exato, é uma frase muito forte mesmo, Stephanie. Ela mexe muito com a gente. Vida, pode falar. Professora, eu não queria interromper, eu esperei a senhora terminar. Mas quando a senhora estava falando justamente sobre essa parte do ter o bebê, né? Eu lembrei muito da parte da maternidade, que a maternidade era uma função da senhora, né? Da mulher do senhor, e era tratada como se fosse função dela, como se ela nascesse para aquilo. Diferente da escrava, né? Que a maternidade não era cabível a ela. Ela não tinha o direito à maternidade, a cuidar do filho. Ela paria e o filho, posteriormente, ele era afastado dela para servir como escravo. Exato. Stephanie, pode falar. Como é bizarro a perspectiva da objetificação da mulher. Por exemplo, temos duas, nesse caso, em funções e vamos dizer, classes diferentes, que mesmo assim são vistas como um único propósito. A mulher como para satisfazer as vontades do marido e a escrava para ser a ama de leite. Uhum. Pois é bem providencial essa discussão vir hoje, né, gente? Depois do Dia Internacional da Mulher, que todo mundo fica vendo, postando e repostando 1000 mensagens de homenagem à mulher, e a gente ainda vive um mundo em que a mulher tem aí um lugar um pouco subalterno, digamos assim, né? E não porque ela seja subalterna, mas porque essa construção social ainda tenta dar esse lugar para a mulher, né? Então, rapidinho, viu, Lucas? Eu te chamo já. Deixa eu só complementar aqui uma coisa que Stephanie trouxe, que é o seguinte, porque eu comecei a falar e eu percebi que eu não fechei esse raciocínio. Eu falava da sexualização do corpo negro, né? Que é um processo que é feito e que diz um pouco respeito a isso, a essa objetificação desse corpo. Porque como existia todo um discurso de que o negro escravizado não era gente, porque senão, né? Senão eles não se sentiriam legitimados a produzir as violências que eram produzidas sobre aqueles corpos. Então, esses corpos eles não eram entendidos como enfim, eles eram corpos, eles não eram pessoas, né? Eles eram objetificados. Então, todo esse processo de hipersexualização do corpo negro, que a gente ainda vê hoje, ele tem história, ele tem lastro na história do Brasil, né? Ele tem lastro nessa história de escravidão, nessa história de violência. Então, é esse o ponto que esse texto está trazendo para a gente. E aí, eu vou ouvir o que o Lucas tem para dizer, e depois eu vou falar para vocês, eu não sei se eu já falei, mas eu vou reiterar, se for o caso, eu já ter falado, do conceito de processo de subjetivação, que me parece que ele é central aqui para entender esse texto e essa discussão, e para a gente introduzir a nossa discussão ao longo da disciplina, tá? Pode falar, Lucas. Então, professor, eu só queria falar que eu lembrei, em relação à ama de leite, da lei do ventre livre, né? Porque pensando no sentido da família lá dos escravocratas, a partir de 1871, aquele escravo que iria nascer da escrava não seria dele, né? Porque ele nasceria livre. Então, ele perderia esse ativo, né? Os escravos, ou os senhores, né, de escravos. E também tem esse aí que eu não sabia, de que você falou, de que a cultura de que a escrava passaria doença para o filho, foi nesse sentido? Uhum. Então, isso está no texto, tá? Ele é o seguinte, Então. Não, é porque é o seguinte, qual é a questão aqui que esse texto traz? Esse texto ele vai tentar trazer, a partir de uma ficção, de uma narrativa, sobre algumas mudanças que se dão ao longo da história do Brasil, tá? E nessas mudanças ele vai... O que o autor está tentando trazer para a gente, tentando traduzir de forma mais clara coisas que são
tomadas como naturalizadas. E ele vai dizendo assim, veja, tem um motivo pelo qual essas mudanças aconteceram, né? Tem um efeito para isso. Aliás, essas mudanças vão produzindo efeito sobre as nossas formas de nos relacionarmos. E essas mudanças, elas vão produzir valores e sentidos específicos. Então, essa prática da ama de leite, né? Ela deixa de existir, ela começa a esmorecer, e isso se dá no momento em que as teorias sanitaristas, elas começam a ganhar espaço e elas se atravessam muito com discussões eugênicas, né? E veja, na própria psicologia, a gente tem vários teóricos que vão fazer discussões e que vão se utilizar da referência teórica daquele tempo, né, de conceitos teóricos, para justificar uma série de preconceitos e uma série de processos de segregação. Então, nesse movimento, né, nesse movimento de pensar sobre a saúde das pessoas, e aí percebam que quando a gente fala saúde das pessoas, a gente está sempre falando das pessoas brancas, né? Especialmente aqui no século XIX. Mas quando eu digo especialmente é porque hoje, infelizmente, ainda não é tão diferente. Mas quando a gente vai falando aqui da saúde das pessoas, então tem todo um movimento de... Então, como é que a gente vai garantir essa saúde? E a partir de certas teorias, mas atravessadas aí por processos de caráter cultural mesmo, e de preconceitos que tentavam encontrar lastros nessa teoria, foi se construindo uma série de argumentos segregadores, né? Que continuavam segregando essas pessoas negras das pessoas brancas, e que associavam as pessoas negras a uma série de perigos, a uma série de, inclusive, o perigo da proliferação de doença, tá? Jefferson, pode falar. Uma parte que me marcou, um trecho que me marcou, é o que está na página 64, e ele também é citado em outras partes do texto, que é: as forças do mundo não cabem todas dentro de uma só pessoa. E até eu vi uma ambiguidade nessa frase e até queria uma explicação melhor sobre ela, porque, na minha visão, creio que uma visão muito rasa sobre essa parte, é meio que o autor ele quer falar que uma pessoa só ela não pode mudar o mundo, que as forças elas não estão somente concentradas em uma pessoa e que o mundo ele deve ser mudado através de todas as pessoas. Então, Jefferson, eu acho que sim, você pode ler por aí, tá? Mas eu acho que vai além um pouco. Percebam que já na primeira página do texto, na primeira página, não, é na segunda, na página 52, quando ele está marcando o início dessa história, né? Porque é o seguinte, a história ela se inicia com um marinheiro, narrador, que encontra um objeto brilhante. E aí ele vai chegando perto e ele vê que esse objeto brilhante é um espelho, né? E aí ele vai se olhar nesse espelho, ele vai olhar para o espelho, na verdade, e ele vai se ver. Mas ele vê uma imagem transfigurada, tá? A gente pode pensar que está transfigurado porque o espelho está enferrujado, né? A gente já viu, né, como é que é o espelho quando ele está enferrujado. Ele, de fato, ele faz ele desfigura a gente, né? Mas quando ele fala isso, é uma forma metafórica de dizer assim, quem ele via no espelho não era ele mesmo, né? E aí ele faz assim, não tinha eu, não tinha sujeito, não tinha inconsciente. E aí ele vai usando vários conceitos que são caros à psicologia nesse sentido de pensar uma pessoa só como unidade. Veja, essa é a perspectiva imaginária que a gente tem da psicologia, e que a psicologia vai lidar com o indivíduo, vai entender a pessoa, não é isso que a gente tem? Então, essa é a primeira questão que ele coloca, assim, quando ele diz que o cara se olha no espelho e diz que não era eu, não era sujeito, não era indivíduo, ele quer dizer o seguinte, de que quando a gente se olha, né, quando a gente olha para a nossa história,
a gente não vê só a nossa história, a minha, eu, Carolina, você, Jefferson. A gente vê uma história de um mundo, a história do nosso país, a história das pessoas que nos precederam, né? Dos nossos ancestrais, de quem viveu antes da gente, de quem lutou antes da gente. E de quem produziu aí esses efeitos e essas formas de funcionamento do mundo, tá? Então, me parece que é muito mais nesse sentido. E essa frase, ela se repete o tempo todo, muito como um contraponto, que é o contraponto justamente dessa cultura dos escravizados, né? Dos negros escravizados. Eles vinham de uma cultura clânica, né, e a gente até hoje aí tem as religiões de matrizes africanas que têm uma concepção completamente diferente das religiões de matriz cristã, né, que são as que dominam de forma geral as religiões no Ocidente. As religiões cristãs, e a católica especialmente, ela traz aí um teor de individualização do sujeito, né? Que aí a gente trabalha com o conceito de culpa, com o conceito de uma individualização e uma responsabilização pessoal pelo seu destino e pela caridade com os outros, etc. O que ele vai trazer, né, nessas referências que ela fala assim, olha, os meus deuses não dizem que quando a gente tem medo é pior, né? É ruim. Então, ela vem de uma outra cultura, ela vem de uma outra forma de ver o mundo. E ele vai trazendo esse contraponto. Então, quando ela diz, né, e ela repete isso ao longo do texto, que as forças do mundo não cabem numa pessoa só, é muito mais nesse sentido. É de entender a força da coletividade, que não dá para se produzir mudança sem um coletivo. Não dá para se fazer as coisas sozinhos, né? Porque a gente acaba que, na história da ciência moderna, e especialmente da psicologia, e eu tenho que enfatizar isso porque é isso que nos interessa aqui, é entender a psicologia enquanto um campo de saber, a gente acabou entrando muito nessa noção de uma ciência que fala de um indivíduo único, fechado, como se ele se completasse nele mesmo e como se ele sozinho tivesse todas as potências que são possíveis de ter, né? E o que o texto vai trazer como um contraponto cultural mesmo dessas negras escravizadas, e aí percebam que eu não digo escravas, eu digo escravizadas, né? Porque elas foram escravizadas, elas eram mulheres que vieram da África, homens que vieram da África, né? Trazidos para cá para serem escravizados, então eles vêm com a outra cultura, eles vêm com a outra forma de viver o mundo, e nessa forma de viver o mundo traz um contraponto, que é esse, de que as forças do mundo não cabem numa pessoa só. Então, isso diz respeito à força da coletividade, à importância da coletividade, e isso coloca em questão essa naturalização desses conceitos, que sim, são conceitos caríssimos à psicologia. Você já imaginou, eu que trabalho com psicologia clínica, né? Eu que trabalho no consultório, que faço atendimento. Quando a pessoa vai lá e me paga por sessão para falar sobre a própria vida, ela faz isso entendendo que tem algo da história dela que ela precisa reconfigurar para ela poder viver melhor, para ela poder enfrentar certas dificuldades que ela está vivendo. E veja, isso é verdade, isso faz sentido. Mas isso só faz sentido hoje. Isso só faz sentido na forma que socialmente a gente foi constituindo o nosso modo de viver, tá? E aí eu tinha dito logo no início da aula não, assim, né? mais para o começo, que eu ia falar para vocês, eu não lembro se eu já falei para vocês sobre esse conceito, né, que é de processo de subjetivação. Eu creio que sim, mas eu vou, caso já tenha falado, eu vou reiterar. Porque ele é muito importante para a gente compreender essa discussão que o autor vai trazer no texto, tá? E, ao mesmo tempo, é um conceito que ele é muito fundamental para a gente pensar aí sobre essas formas de funcionamento, essas formas que a gente estabelece de relação no mundo. Vamos lá. A ideia do conceito de
processo de subjetivação diz justamente que isso que a gente chama de subjetividade humana, né, que a gente associa, que a gente compreende, e está correto, como algo que é único, que é próprio nosso, né? Quando eu digo assim, olha, quando eu vou falar sobre... agora eu não consigo pensar numa formulação, mas digamos, eu vou falar da minha subjetividade, né? E em algum momento do texto, o autor ele vai falar aí dos diários perfumados, das meninas que escreviam nos seus diários, né? Veja, isso diz algo da ordem dessa subjetividade, é algo que é próprio dela, é tão próprio dela, tão íntimo, que ninguém mais pode ler, que ela precisa escrever num diário fechado num cadeado, porque isso é da ordem de um íntimo que só ela acessa, que só ela entende, né? E volta e meia na clínica, isso é muito comum, assim, de paciente chegar e dizer assim, só sou eu que sinto isso? Ou seus outros pacientes sentem isso também, né? Porque às vezes a gente fica tão mergulhado nessa lógica de uma subjetividade que é nossa, só própria, que a gente não consegue conceber que outras pessoas sintam a mesma dor que a gente sente. E muitas vezes, a melhor forma da gente poder vivenciar dores que precisam ser vivenciadas é coletivizar essa dor, ou seja, é compartilhar ela com outras pessoas que também vivam essa dor, né? Então, não é que a subjetividade, nesse sentido, não exista, mas ela foi construída, ela foi produzida. E ela se produz através de uma série de processos, de formas de se relacionar no mundo. E o que o autor vai trazer aqui, e esse é um conceito Foucaultiano, é justamente de que esses processos de subjetivação, eles se dão dentro desse funcionamento capitalista, né? Em que existe aí toda uma dinâmica sutil de relações em que a gente vai exercer as relações de poder de uma forma invisível. Deixa eu explicar melhor. Deixa eu pegar, inclusive, a forma que ele coloca no texto. Isso, peraí. Na parte 2, quando ele fala da revolução das almas, ele vai falar das almas que nunca morreram, né? E essas almas que nunca morreram, ele faz uma nota de rodapé, ele, Luiz Antônio Batista, desculpa, o nome do autor, ele vai fazer lá a notinha de rodapé e ele vai dizer assim, olha, quando eu falo das almas que nunca morreram, eu estou falando de uma modalidade específica do poder no capitalismo, cuja ação é microscópica e invisível, tá? E aí ele vai fazer toda uma discussão teórica numa nota de rodapé, explicando como é que Foucault constrói essa noção. E ele vai falar basicamente o seguinte, de que Foucault vai pensar no poder soberano e no poder disciplinar. Ele vai entender que, até ali, nas grandes monarquias, com as famílias reais e com os grandes monarcas, os reis, ou na própria concepção feudal, né, de que tinha os senhores feudais, existia aí um poder soberano, em que uma pessoa, um soberano, forte, poderoso, tinha poder sobre todos os bens no seu território. Então, tudo ali era dele. E ele, junto com isso, ele tinha poder sobre vida e morte dos seus súditos, né? Ele tinha o poder de fazer morrer e de deixar viver. Isso era um soberano, tá? O que ele vai marcar é que com a queda da monarquia e com a queda desse tipo de instituição, né? Como os feudos e as monarquias, algo vai se modificar nessas relações de poder. Mas isso não quer dizer que deixa de existir relação de poder, apenas que elas se tornam mais sutis, mais discretas, mais invisíveis. Elas vão se dar de uma forma que elas vão atravessar as relações sociais, elas vão modular as relações sociais de tal modo que a gente naturaliza tudo isso e a gente, inclusive, reforça e participa dessas relações de poder sem nem perceber, tá? Então,
A partir desse poder disciplinar, o poder não é mais sobre os bens daquela terra. O poder se torna um poder sobre os corpos. E para exercer o poder sobre os corpos, a governabilidade, né, ela se dá sobre esses corpos. Ela se dá sobre a forma como esses corpos se comportam. E como é que eles vão... Como é que eu consigo controlar esse movimento? Isso se dá através de instituições básicas e fundamentais, e aí uma grande sacada que Foucault vai fazer, vai mostrar para a gente, é que instituições com objetivos completamente distintos funcionam de forma muito similares, como é o caso das escolas, é o caso dos conventos, é o caso dos presídios, tá? É o caso dos manicômios. Todos eles tinham uma estrutura muito parecida, seja no sentido de regular o comportamento e os corpos daquelas pessoas que estavam internas ali, né? No sentido de tem hora para acordar, tem hora para tomar banho, tem hora para ler, tem hora para dormir, tem hora para comer, tem hora para tomar banho de sol e para passear, né? Então, seja nesse sentido, seja no sentido da estrutura arquitetônica mesmo, de como é que a arquitetura daquele lugar permitia ou produzia formas de se relacionar ali dentro. E aí percebam a grande importância dessa instituição que é a escola. Porque a escola, enquanto tal, ela acaba ganhando esse lugar. Ela acaba ganhando esse teor de... Como é que eu posso dizer? A gente começa a construir essa noção de que é justamente com a criança que a gente estabelece as formas de funcionamento do mundo, né? Então, a criança vai ganhando esse lugar de importância no mundo, justamente porque passa a se entender que se a gente consegue treinar a criança, adestrar a criança, eu fico usando aspas, porque eu uso palavras um pouco polêmicas, mas não deixa de ser verdade, tá? A gente começa a pensar nesse processo de se a gente consegue adestrar as crianças para que elas se transformem, elas se comportem da forma esperada socialmente, há uma espécie de controle aí nesse funcionamento social, tá? E a ideia do processo de subjetivação é justamente de que nessa modulação dos comportamentos, nesse controle sutil das formas de se relacionar no mundo, acaba se produzindo formas de existir. Que por mais que eu tenha a minha individualidade, eu não estou negando isso, né? Por mais que eu tenha a minha individualidade, existe aí algo que é comum, algo que me atravessa enquanto estrutural no mundo que eu vivo. E aí, se a gente, né, como a gente já começou aqui a discussão do texto, falando sobre essa personagem que é uma mulher negra e essa menção recorrente da negritude dela, quando eu digo que é proposital, me parece que tem essa função também. Veja, vamos falar, se a gente está falando de processo de subjetivação, e eu estou aqui explicando para vocês que, em termos de processo de subjetivação, a gente está falando de uma construção, de um modo de se relacionar, de um modo de funcionamento social. E aí eu disse agora que é uma questão, né, que é como se fundasse uma certa estrutura que sustenta todos nós, mesmo em nossas individualidades. Aí a gente pode falar, por exemplo, de um conceito que tem sido muito mais frequente, comum e compreendido de forma mais aberta e mais explícita hoje em dia, que é o de racismo estrutural. Veja, a ideia de racismo estrutural ou de machismo estrutural, que também é outro conceito, né, que a gente também já atravessou aqui a questão da mulher, vai dizer justamente que, de um modo ou de outro, de um modo mais ou menos intenso, mais ou menos sutil, mais ou menos mergulhado nesse processo ou com algum senso crítico, mas todos nós somos algo racistas e machistas. Mesmo mulheres são machistas, mesmo
negros também podem ser racistas, tá? No sentido, não no sentido de que a gente é e pronto, mas no sentido de que isso diz respeito a uma estrutura social que sustenta a nossa história, a nossa forma de funcionar e os nossos processos de subjetivação. E é claro, quando a gente resiste a isso, quando a gente coloca isso em questão, quando a gente produz aí um debate sobre isso, a gente está tentando desconstruir. E talvez, eu espero que sim, em alguns anos, eu não acredito que em poucos, infelizmente, mas em alguns anos aí nas próximas gerações, a gente vai conseguir, talvez, né? Não sei se a gente, porque eu não sei se eu vou estar viva ainda, mas nesses processos de questionamento e de ruptura, a gente consegue desconstruir uma estrutura que está funcionando até hoje como base para a gente. Mas justamente porque ela funciona como base, ela nos atravessa a todos. Alguns mais, outros menos. Alguns acreditam que é natural e não querem nem se questionar sobre aquilo, outros não. Muitas vezes, esses outros que conseguem se questionar é porque eles sofrem os efeitos disso, e para eles é mais difícil assumir que aquilo é natural. Então, às vezes não, às vezes é simplesmente porque a pessoa, né, tem aí um percurso na vida que permite que ela consiga visualizar e que ela tenha esse senso crítico para entender que as coisas não são naturais. Talvez porque vocês tenham atravessado aqui uma disciplina de psicologia que está o tempo todo enchendo o saco de vocês e insistindo, e reiterando e reforçando que nada é natural. Que todos esses conceitos, que todas essas formas de viver, que todos esses processos de subjetivação, eles foram e continuam sendo construídos historicamente, socialmente, economicamente. Tá? E aí, gente, até aqui, vamos aí. Me fale mais. Alô? Tem alguém aí? Estou aqui, professora. Eu queria fazer só apenas um comentário sobre, na hora que o marido está narrando, né, a história, que ele faz um comentário sobre a criação do hospício, né? É onde eu vejo aí, mais uma vez, como é que chama? A disparidade entre as pessoas, entre as classes sociais, entre cores, raças, entre outros fatores, onde era imposto nesse atendimento, né, desse hospital, valores para cada tratamento que são dados. E isso a gente vê no dia a dia de hoje, o SUS, os hospitais particulares, entre outros fatores. Mesmo dentro do nosso da saúde pública, existe essa diferença, né? Diferença do jeito que você se vê. Quando você chega no hospital, os parentes que chegam no hospital, se são bem vestidos, se são mal vestidos, se são brancos, se são pretos, se são negros, se são brancos, se tem cabelo bom, se não tem cabelo bom, e outros fatores que a gente vê no nosso dia a dia. Que até em clínicas particulares, da maneira que você chega para ser atendido, dependendo de como você chega, as suas vestes, você às vezes é bem ou até não tem aquele mesmo tratamento. Aí é quando ele fala aqui que o marido está narrando sobre os hospitais, de acordo com o início do funcionamento do hospital, do hospício, né? Para aquelas pessoas que, entre aspas, não tinham como viver em sociedade.
aplicando uma diretriz de tabela de estabelecer diárias, 2.000, não sei qual é o valor aí, tem só o cifrão, para atendimento de primeira classe, de segunda classe, de terceira classe. Aí vem mais um preconceito brutal. Pessoas livres e escravos. R$ 800, que seria que não tinha lá aquelas qualidades no tratamento. É o que a gente vê hoje nos hospitais, principalmente nos hospitais públicos, né? O tratamento que é dado a essas pessoas que chegam, principalmente quem chega, que tem condição nenhuma, que não tem nome nenhum no seu laço familiar, né? Basicamente um desconhecido, vamos supor assim. Se chega uma pessoa amparada com 10 pessoas lá no hospital de saúde, e se chega uma pessoa, basicamente, com a mãe ou com o pai lá, bem humilde, o tratamento é diferente, a gente vê isso no nosso cotidiano. Aí eu estava observando essa passagem dessa narração dele, do Marielle, eu observei, eu fiz uma correlação entre a época e o hoje, a gente vê que não tem muita diferença, né? Da parte dessas pessoas que fazem esses atendimentos em várias repartições de uma forma geral, eles observam o cliente, às vezes, pelos traços visuais, né? E não pelo que realmente você é, e não como ser humano, né? Eu fiz uma correlação entre o ontem, né, dessa narração, dessa edição, desse trabalho, e a realidade de hoje que nós vivemos. Uhum. Pois é, Luiz, então, tem aí uma questão que eu acho que, algumas questões, né, que são importantes nesse texto que você vai trazendo para a gente, que é o seguinte, em primeiro lugar, eu quero só reforçar, né, o que eu venho dizendo a partir da sua fala, que é o seguinte, a proposta, né, o que me parece mais importante da gente ficar aqui, da gente fixar, da discussão desse texto, né, de Luiz Antônio Batista, é justamente o fato de que a história produz lastro. E quando eu digo isso, eu quero dizer que a história está presente, ela está presente na nossa vida, né? Ainda que existam reconfigurações dessas realidades, elas de alguma forma se repetem, elas acabam se reproduzindo, baseada aí nesse lastro que a história vai deixar, né? Que é o que você está falando aí sobre esse tratamento diferenciado que ainda é tão comum no Brasil, né? E esse tratamento diferenciado tão comum no Brasil diz muito também sobre essa história de escravidão, né? Sobre essa história de segregação de pessoas pela cor da pele, de pessoas pela sua apresentação, né? De quem parece eu sou a nobre e quem não parece ser nobre, né? Então, acho que você tem toda a razão, embora tenha aí toda uma reconfiguração a partir dos novos contextos e das novas realidades, de como é que isso vai ser lido, como é que isso vai ser lidado. Mas, de fato, a grande proposta aqui desse texto, né, e a discussão que eu estou tentando trazer para vocês é um pouco nesse sentido, para a gente entender quais foram os lastros que a nossa história deixou para a gente, e que nos permitiu produzir determinados conceitos e que sentidos que esses conceitos ganham a partir dessa história, né? De que forma a gente consegue ler certas questões, certas noções e certos conceitos diante da história que a gente viveu e do lastro que ela deixa aí, né? Diante dessa base que ela vai deixar aí para a gente. Outra coisa que você vai, né, quando você fala dos hospícios, eu vou chegar nele já, mas eu vou primeiro falar das Santas Casas de Misericórdia. Logo no início do texto, na primeira parte, né, do Templo dos Anjos Gordos, o autor ele vai falar das Santas Casas de Misericórdia, que eram casas de caráter filantrópico, que eram muito comuns não apenas no Brasil, mas na Europa também. Então, foi uma instituição que foi importada da Europa, tá? E ela tinha aqui um funcionamento muito parecido com o que ela tinha lá. E, basicamente, era uma instituição de caridade, uma instituição de caráter religioso e que cuidava das pessoas que não tinham condições. Mas esse cuidado não era feito por pessoas que, de fato,
entendiam desse cuidado, né? Eram pessoas muitas vezes degradadas, pessoas que estavam sendo punidas e que estavam ali. Enquanto punição, para elas era direcionada essa obrigação de cuidado às pessoas mais pobres. Outro dado importante sobre as Santas Casas de Misericórdia, que é mencionado pelo texto, é o fato de que a concepção filantrópica das Santas Casas de Misericórdia, a filantropia, ele até fala que etimologicamente a filantropia diz respeito à ideia de amizade pelo homem, uma pessoa contribuir filantropicamente, ou seja, uma pessoa contribuir com a Santa Casa de Misericórdia, ele fazia isso dentro da perspectiva de uma caridade cristã, mas isso era a parte menos importante. Porque o mais importante é que quando a pessoa conseguia ser um provedor dessas casas, isso implicava num reconhecimento social de que ele tinha fazenda, de que ele tinha dinheiro. E, diante disso, tal qual acontece hoje ainda, quanto mais dinheiro você tem, mais dinheiro você ganha, porque você tem mais credibilidade no mercado. Então, as Santas Casas de Misericórdia e esse ato supostamente caridoso dos homens ricos que financiavam essas casas, trazia para eles aí esse lugar, né? Trazia para eles esse lugar de reconhecimento e esse crédito no mercado, digamos assim, né? Usando termos mais modernos. Mais para frente, quando vai se destituindo esse funcionamento dessas casas, é que começa-se a se cobrar. E no que vai se cobrando, cobra-se diferenciadamente a depender da qualidade do leito, ou da qualidade do próprio cuidado, inclusive, né? Que é a parte que Luiz mencionou para a gente. Além disso, quando o autor vai mencionar, que já é na outra parte, né? Na parte 2, que se chama a Revolução das Almas, quando ele vai mencionar os manicômios, propriamente dito, os hospícios, ele vai ressaltar muito as estátuas de Pinel e Esquirol. E por que ele faz isso, né? Quando ele fala aí a cidade dos sábios, ele está falando justamente, os sábios são esses homens brancos poderosos que trazem um saber pronto lá de Portugal para o Brasil, lá da Europa para o Brasil, né? E não é à toa que na primeira parte os anjos que indicam, que fazem a representação desse paraíso que é prometido aos homens, é composto por anjos brancos, né? Eles são brancos. O autor menciona isso no texto, o que implica em dizer que as pessoas negras olhavam para aquilo e diziam, não, esse não é o lugar para onde eu vou, porque claramente aí só tem gente branca, né? Da mesma forma, quando se estabelece uma instituição de saúde mental, a primeira instituição de saúde mental ali, e constrói-se no pátio desse lugar duas figuras de dois homens brancos, né? Ele vai dizer justamente que a forma de cuidado oferecida ali diz de um referencial que é europeu, que é do homem branco europeu. E vejam, com isso, eu preciso reiterar várias vezes que eu não estou questionando a validade dessa ciência, né? O que eu estou tentando marcar para vocês é que também a ciência ela atende condições de legitimidade. E para ela ser legitimada, para ela ser aceita no mundo, ela precisa ter um lugar político, ela precisa ter uma entrada aí, ela precisa garantir, justificar e encontrar aí um certo suporte político mesmo, na vida, na forma que as coisas funcionam, tá? Então, quando a gente pensa sobre essas instituições, como os manicômios, por exemplo, né, instituições de saúde mental, a gente está aqui pensando de uma forma de lidar com a loucura que é da Europa. E percebam que forma de lidar
com a loucura que vem importada da Europa, traz também uma forma de leitura dessa loucura que também é de lá, né? Então, a gente não para considerar como é que no Brasil, naquele Brasil colônia, as situações de sofrimento, de segregação e de violência produziam uma série de adoecimentos. Não, a gente só ia entender aquelas doenças a partir de uma leitura europeia e ia corrigir e curar essas doenças a partir dessa mesma leitura, né? Por isso, inclusive, eu tenho mencionado isso com alguma frequência, é que nas ciências humanas em geral, e na psicologia também não é diferente, a gente tem se deparado mais recentemente com muitas leituras que a gente chama de decoloniais, né? Que são justamente novas perspectivas e perspectivas diferenciadas sobre conceitos que a gente já vem estudando nas ciências humanas e na psicologia em geral. Então, para dar um exemplo, peraí, eu fui dizer que ia dar o exemplo e esqueci o nome do autor. Peraí, rapidinho. Deixa eu dar um gole d'água para ver se eu lembro. Não, gente, só porque é para falar para vocês agora, me deu um branco aqui. Mas, assim, a gente vai ver vários autores africanos, sul-americanos, né, que vão propor uma nova leitura, uma leitura mais racializada, mais generificada das coisas, né? E generificada seja na perspectiva da mulher, seja na perspectiva das discussões de gênero, das discussões queer, né? Da gente entender que existem outras leituras possíveis, para além dessa leitura do homem branco. Porque, veja, ainda que a gente valide aqui, que a gente entenda que a ciência parte de uma sistematização e que isso, né, de algum modo, garante para a gente uma legitimidade dessa ciência, a gente entende que, especialmente em termos de ciências humanas, quando eu digo especialmente é porque não é apenas, tá? A gente sabe que isso vai ser atravessado por questões culturais, por questões políticas, por questões sociais, né? Seja no sentido da possibilidade de desenvolvimento daquela pesquisa e daquela compreensão de mundo, seja no sentido da própria leitura que é possível ser feita a partir de uma determinada perspectiva. Mas é preciso ficar claro que isso não é só nas ciências humanas, tá? Nas ciências, de forma geral, hoje a gente tem toda uma discussão sobre esse atravessamento político em todas as ciências. A gente entende que tem certas descobertas científicas que recebem mais investimento do que outras. Se a gente for parar para pensar, por exemplo, na questão do coronavírus, né? A gente sabe que o coronavírus é uma pandemia de caráter global, né? Que matou muita gente e mata ainda. Então, não é à toa que todo mundo se mobilizou para pensar aí formas de enfrentamento a isso, mas a gente pode se perguntar o seguinte: por que esse mesmo nível de mobilização que tivemos com o coronavírus não se deu na epidemia do HIV? Veja, é um vírus também, é um vírus que foi também pandêmico, no sentido de que era uma epidemia que atravessou as fronteiras, matou muita gente, mas até hoje a gente não tem uma cura. Até hoje, até um dia desse, recentemente eu vi falando de uma vacina que estava entrando na fase 2 de teste. Então, assim, essa epidemia, a epidemia do HIV, ela existe no mundo desde os anos 80, né? 70 talvez. Por que a cura para essa doença ainda não se deu? E por que a da Covid já avançou tanto em termos de vacina? E até recentemente saiu, né, tem um medicamento que está sendo produzido para pessoas que são imunossuprimidas, né, que não podem ser vacinadas, para se prevenir. Então, assim,
tem um investimento que é feito aqui que não foi feito lá. Por quê? Gente, se eu puder me arriscar numa resposta bem fácil, eu diria que por uma questão meramente moral. Porque o HIV, em primeiro lugar, é um vírus que se transmite sexualmente, né? Então, tem toda uma questão moral que atravessa a questão sexual no mundo há muitos e muitos anos. Segundo, porque não bastasse ser um vírus que se transmite de forma sexual, né, sexualmente, mas por muitos anos reforçou-se uma ideia, um preconceito de que era um vírus que circulava entre homossexuais, entre pessoas LGBTQIA+, que são pessoas que ainda sofrem extremo preconceito no Brasil e no mundo. Então, não é à toa que existem investimentos em um campo e em outro não. Por isso que a gente tem que entender, não é com isso questionar a legitimidade da ciência, mas é de entender que ela também está atravessada por essas questões, que ela também está atravessada por debates políticos e que a gente precisa ter esse olhar crítico para entender como é que isso se dá no mundo, tá? Gente, eu tô falando demais, vocês não estão falando nada, me ajuda aí, que eu já tô aqui de garganta seca. Pronto, professora. Eu vou fazer 2 comentários sobre o HIV. Basicamente, ela começou, como você falou, bem antes de 1980, mas foi em 1980 que realmente o mundo chegou a tomar, em larga escala, conhecimento, né, da situação. E eu tive a oportunidade de me deparar com 2 pessoas que que contraíram esse vírus, né? Uma até hoje está, algumas que eu conheci durante o meu trabalho, algumas infelizmente faleceram, né? Que foram repentinas, né? Contraíram num dia, 15 dias depois, basicamente já tinham falecido. E outras que eu tenho conhecimento estão vivas até hoje porque conseguiram superar de alguma forma e começaram a tomar alguns coquetéis, que hoje já temos conhecimento que existem coquetéis que consegue prolongar a vida dessas pessoas, e outros também que de uma forma ou de outra foram debilitados, né? E não conseguiram resistir, infelizmente, vieram a falecer. Mas uma delas que eu tenho conhecimento até hoje, que eu parei de ter contato, mas que está vivendo à base de coquetéis, e realmente essa cura não veio assim para finalizar realmente esse vírus, né? Ou seja, são coquetéis, são vários tipos de remédio que a pessoa toma, né? Que inclusive ela é assistida pelo governo com relação a isso. E já perdeu o emprego na época, mas a empresa trouxe de volta porque era inconstitucional, né? A saída da empresa, e ele, creio que já tenha se aposentado, mas está vivendo até hoje à base desses chamados coquetéis, né? Não é uma vacina, é um grupo de medicamentos que está conseguindo resistir. Uhum. Pois é, que tem aí uma questão também do próprio câncer, né? Porque, assim, volta e meia a gente vê muitas pesquisas falando sobre a aproximação aí da cura do câncer ou de outros métodos que não sejam tão violentos e agressivos como a quimioterapia. Mas a quimioterapia, ela alimenta a indústria farmacêutica de uma forma que, se a gente deixa de depender dela, a indústria quebra, né, em algum aspecto, assim. Então, existe uma questão econômica em jogo e política, né? Existem lobbies nesse sentido, e que se fazem em detrimento, né, e se constituem, que ganham força em detrimento das vidas e da saúde das pessoas. Foi Antônio que levantou a mão, né? Mas rapidinho, Antônio, deixa eu só perguntar aqui a Stephanie, quando ela disse assim, a questão do próprio umbigo também, eu não entendi, Stephanie, você estava se referindo a quê? Eu não sei se já perdeu o timing, mas
Tá, então enquanto você digita, eu vou pedir para Antônio falar, tá? Antônio, fala aí. O que a senhora tinha falado da questão de alguns aspectos que envolvem essas doenças, né? Que a senhora falou da questão da moral, né? Em relação, por exemplo, a AIDS ser contraída pelos atos sexuais, e a questão também das minorias, né? O LGBTQIA+. E também tem a questão que a senhora acabou falando, né? Que eu estava querendo também falar da questão do olhar capitalista em relação a isso, né? E trazendo assim a minha visão, acho que é uma visão, acho que uma conspiração. Acredito eu que já tenham assim a cura para essas doenças, mas por conta disso, porque quando a gente olha, né, estudos sobre, por exemplo, o HIV e o câncer, a gente percebe que os cuidados paliativos, a questão dos cuidados em si, é muito rentável. Desculpa. Os cuidados são muito rentáveis para a questão da conjuntura farmacológica, a questão da medicina, assim, traz muita renda. Então, acredito que trazer uma solução para essa doença seria, por exemplo, quebrar eles economicamente. Então, eu acho que é um olhar meio extremista, mas acredito que já existam, mas por conta dessa visão assim, do mundo capitalista, e infelizmente, o olhar que se sobressai é a visão da eficiência, do lucro, e a vida humana, ela, infelizmente, fica em segundo plano. Uhum. Pois é, Antônio, longe de mim eu trazer aqui, né, eu ser a professora que traz as teorias conspiratórias para vocês, eu não quero assumir esse papel, mas me parece que o importante aqui, pelo menos do meu lugar, né, do que eu estou tentando propor para vocês, é justamente da gente entender e se questionar como é que esses saberes se nos atravessam, né? Como é que eles produzem as nossas novas... Estou embananando a palavra hoje, viu? As nossas formas de nos relacionar, as nossas formas de viver, sabe? Então, eu não tenho como acusar, eu não vou dizer porque eu não tenho leitura suficiente sobre isso, mas das poucas leituras que eu já fiz, eu já vi algumas denúncias nesse sentido, de pessoas que talvez estejam criando teorias conspiratórias, mas que tem aí um fundo, né, de validação possível, que é o seguinte: veja, a forma como a gente trata hoje já produziu uma indústria gigante. O tanto de medicamento que é utilizado e que é dispensado num tratamento para câncer, o tanto que se ganha de dinheiro com isso, se você encontra uma cura que seja mais simples, você desmonta toda essa indústria. Isso é uma questão para a gente se colocar. Mas não no sentido de estar criando teorias conspiratórias e dizer que já existe. Eu não sei se já existe a cura, né? Mas eu sei que a gente precisa ser crítico. Fale, Antônio. Tipo assim, não é nem a questão de ter, mas que se não tem um interesse, sabe? Um empenho para se descobrir, entendeu? Por conta disso. Exato. Aí, nesse ponto, eu acho que a gente pode, sim, né, levantar essa suspeita. Porque eu acho que, em termos de, enquanto cidadãos, levantar suspeita faz parte da nossa prerrogativa, né? Eu acho que a gente precisa, aqui desse lugar que eu estou falando, da nossa discussão, né, para a gente mergulhar aí no campo da psicologia, a gente precisa entender como é que esses sentidos, eles se constituem. E aí, quando eu falo da cura do câncer ou da cura do HIV, eu estou falando justamente para também não pesar sobre as costas das ciências humanas toda a questão de ser atravessada por essas questões políticas, porque não são só as ciências humanas que estão atravessadas por elas. Também as ciências consideradas mais duras, as ciências biológicas, também estão atravessadas por essas questões. Luiz, pode falar. Professor, vou ser rápido. Eu concordo com o Antônio com relação ao prolongamento dessa descoberta, né? Porque vamos imaginar que a cura ela viesse durante um ano de pesquisa, conseguíssemos descobrir a cura para o HIV, por exemplo. Aí, durante esse ano, quanto rendeu para a indústria farmacêutica, para
empresas que gerencia todo esse aparato de medicamentos, vamos dizer, render 1 milhão. Se nós postergarmos essa cura para 5 anos, quanto é que eu vou adquirir em cima desses farmacêuticos, desses remédios, desses paliativos? Então, eu creio que também seja um comprometimento para que essas pesquisas sejam o quanto mais acelerada em todo o campo da medicina, de uma forma geral, os laboratórios e tudo mais. De repente, não é um interesse que essa coisa seja imediata, porque, como foi citado, alguém vai perder muito dinheiro. Por exemplo, um exemplo bem prático, eu saí durante a pandemia, eu saí para comprar máscara, luva, alguma coisa assim, o preço que era uma caixa de máscara, uma hipótese era R$10, estava R$50. Ou seja, eles não estavam preocupados com a saúde do cidadão, estavam preocupados em angariar fundos, né? Uhum. Pois é, né? Tem uma frase que é bem comum que diz assim, o capitalismo se apropria de tudo, né? Então, ele vai criar oportunidades, ainda que seja às custas da vida das pessoas, né? E uma das coisas que Foucault vai falar quando ele vai pensar nesse poder disciplinar e quando ele vai falar dessa sutileza das relações de poder que se estabelecem daí, né? E mais para frente ele vai falar de biopoder, biopolítica, e aí, mais recentemente, aquele outro autor, que eu não sei dizer o nome, fala de necropolítica com base nesse conceito de Foucault, é justamente na concepção seguinte. Foucault vai dizer que enquanto no poder soberano, o soberano ele tem direito sobre a vida ele tem direito de matar e de deixar viver, no poder disciplinar, no biopoder, o governo ele tem como papel fazer viver ou deixar morrer, né? Então, o fazer viver se produz através de uma série de cálculos de controle sobre a população, que vai tentar garantir essa vida a partir de certos preceitos que precisam ser cumpridos, de certas prerrogativas, de certas obrigações e cobranças à própria sociedade. E aí, mais para frente, esse outro autor, que agora é isso, gente, eu não sei dizer o nome dele, é muito difícil, que ele vai falar de necropolítica, ele está se utilizando do conceito de biopolítica em Foucault e marcando esse lado do deixar morrer, né? Ele vai entender que muitos governos, ao invés de dar a ênfase que Foucault falava no fazer viver, parece que a ênfase tem sido no deixar morrer, né? E deixar morrer como uma prerrogativa desse governo mesmo, de permitir, de entender que tem certos espectros aí da sociedade que, para quem não é lançado nenhum tipo de atenção especial, e sem essa atenção, essas pessoas simplesmente são deixadas à própria morte. Então, a gente pode pensar, por exemplo, em tempos de coronavírus, na população de rua. Gente, quais foram as políticas adotadas pelo governo, seja federal, seja estadual, seja municipal, para as populações de rua em tempos de coronavírus? Porque vocês devem imaginar que, se a prerrogativa era fique em casa e era lave as mãos e use álcool em gel, uma pessoa que está em situação de rua, ela não consegue cumprir nenhum desses preceitos. Como é que essas pessoas se protegeram do coronavírus, né? Então, tem aí um certo recorte populacional que é deixado à própria sorte, literalmente, né? Então, a gente precisa, o que eu estou propondo aqui da gente entender é justamente como é que essas relações vão funcionando e que tipo de efeitos produzem na nossa forma de nos relacionarmos em sociedade, tá? Deixa eu ler aqui o que Stephanie escreveu. Eu vi que ela teve um monte de gente concordando com ela. A questão de que o corona é um vírus transmissível pelo ar, então o contágio é propenso a todos, e o HIV não é sexualmente. Quando algo afeta todos, aí sim é uma mobilização, mas quando é só uma parte das pessoas,
com a greve dos caminhoneiros, quem mais se juntou com os caminhoneiros, do meu ponto de vista. Aí Vanessa concorda, Jefferson concorda. E Vanessa fala que teve um homem que foi curado com câncer, de um câncer terminal no Brasil, mas nunca ouvi falar sobre esse tratamento que foi realizado. E Vanessa o Stephanie complementa que muitos milionários ficaram ainda mais ricos na pandemia. Tá. Vanessa traz aí a notícia desse homem. Eu nem sabia, Vanessa, que tinha existido esse homem. Mas, rapidinho, Jefferson, antes de eu te dar a palavra, só para falar aqui do que Stephanie está dizendo, né? Eu acho que, assim, eu costumo dizer que não há resposta simples para questões complexas, né? Eu acho que o meu papel aqui, enquanto professora, é justamente trazer possibilidades de discussão. E aí eu acho que as possibilidades são múltiplas. A gente pode pensar nessa discussão do coronavírus e do HIV a partir de várias perspectivas. Eu acho que essa dimensão que você traz, né, de um contágio que atinge a todos igualmente, ricos e pobres, né? E aí talvez por isso, porque atinge os ricos, a gente precisou se mobilizar para resolver o problema, seja importante. Porque, assim, veja, o HIV também atinge a todos, né? Só que construiu-se uma ideia, construiu-se uma verdade, e aí a verdade no sentido de forjou-se uma verdade possível, de que o HIV, porque era transmissível sexualmente e porque ele circulava as comunidades LGBTQIA+, que eles não chegariam nas pessoas hétero. E aí, por isso, porque as políticas no mundo ainda são políticas voltadas para homens brancos, héteros, cis, acabam que talvez por isso mesmo não tenha tido essa ênfase, essa importância política desse investimento, né? Mas tem aí as questões que eu falei também, da moral, né? Da moralização mesmo, de como se as pessoas... esse discurso aconteceu muito, né? Se a gente for ler notícias lá da década de 80, ou ver séries, né? Tem uma série muito legal chamada Pose, que está no Netflix, que fala sobre comunidades de pessoas LGBTQIA+, e fala, e a série atravessa muito essa questão do HIV, né? Tinha um argumento aí de que era um vírus que só se dava dentro daquela comunidade, e por conta disso, se as pessoas se cuidassem, resolvia, né? Então, tem aí um certo discurso que justifica uma opacidade do governo sobre os investimentos necessários para encontrar curas e resoluções para certas doenças. Porque infelizmente, essas questões são sempre atravessadas por questões morais. E no HIV me parece que tem muito disso. Jefferson, diga aí. Ainda sobre a questão lá que a gente estava debatendo anteriormente, sobre a questão da riqueza e da pobreza, dá para fazer um gancho até com o livro, com o livro que a gente leu. Que, tipo assim, embora a sociedade ela tenha evoluído, entre aspas, a gente pode perceber que certos grupos são prioritários e outros são minorias. O livro, por exemplo, os brancos eram prioritários e os negros eram escravizados. Hoje, a gente pode ver o quê? Os moradores de ruas como pessoas exclusas da sociedade, como, por exemplo, aí a pandemia, em que uma certa parte da sociedade ela foi privilegiada por ter sua casa, por ter álcool em gel. E essa parte, que são os moradores de ruas e outras pessoas, elas foram excluídas. Então, o grupo prioritário e a minoria, ela só mudou, mas às vezes, a gente consegue enxergar isso ainda na sociedade. E eu creio que seria muito difícil chegarmos em um patamar em que todos tenham acesso a tudo. Porque a gente vê aí longos e longos anos e que isso daí ainda não deixou de existir.
Isso só está mudando de grupos sociais. Pois é, Jefferson. Obrigada. Acho que eu não vou nem complementar, tá, o seu comentário, porque eu acho que é isso mesmo, né? Acho que isso, e é bom que você traz esse movimento que a gente volta para o texto. É justamente isso que o autor vai tentar trazer, né? Ele vai... chega a ser incoerente, assim. Ele vai mostrar que tantas transformações são tantas e tão rápidas, mas que tem algo ali no cerne do funcionamento social do país que se mantém igual, que é justamente esse processo segregatório e de privilégio das pessoas brancas, né? Daqueles que vieram lá de Portugal e depois, quando a gente já não tem mais essa associação direta com Portugal ou com a Europa, mas a gente ainda faz essa associação, né? Então, homens, e não só homens, mulheres também, né? Brancos e brancas, no Brasil ainda se acham em lugares de privilégio, né? E a gente ainda vê, e parece que cada dia a gente tem visto mais isso, mais explicitamente, né? Manifestações racistas, como se essas pessoas acreditassem que a elas é dado um direito. Como se o privilégio que elas recebem fosse um direito e não um privilégio, né? Então, isso diz de uma constituição histórica. Isso diz de um modo de subjetivação desse povo, que é o povo brasileiro. E é isso que a gente precisa colocar em questão. É isso que eu gostaria que a gente aqui, né, nessa disciplina, pudesse entrar na psicologia, na discussão dessas leituras possíveis que a psicologia faz do sujeito, questionando, né, questionando esses dados de verdade absoluta, que não são verdade absoluta, porque são construções históricas de todo um percurso aí, de toda uma vida do nosso país e do mundo, tá? E aí, só voltando para o texto, porque, assim, veja, esse é um texto que eu poderia passar 2, 3 aulas falando dele, porque ele traz vários elementos e eu podia estar aqui mastigando para vocês. Como a turma de vocês, né, e eu estou muito feliz e satisfeita com isso, é uma turma muito participativa, que a gente está aqui dialogando, então, no que vocês foram trazendo as questões, eu fui marcando pontos que me parecem importantes do texto. A minha pretensão é que a gente encerre ele hoje, a gente já entra no outro texto para a próxima aula, mas isso não impede que a gente volte e meia se remeta a esse texto, porque eu acho que ele tem esse valor. Ele tem esse papel, na verdade, não é nenhum valor, assim, mas ele é importante nesse sentido, porque ele consegue trazer de uma forma simples, de uma forma ficcional, uma série de questões que são extremamente importantes e que a gente vai se remeter volta e meia ao longo das nossas discussões. Então, eu acho que a gente pode encerrar ele hoje e volta e meia a gente pode resgatar algumas discussões desse texto, tá? Mas para a gente poder encerrar, eu queria marcar alguns pontos que me parecem ser importantes para a gente discutir aqui. A primeira questão é justamente esse ponto que eu tinha trazido das mudanças de função social das mulheres, né? Eu falei de forma muito breve, assim, mas me parece que é importante porque esse é o ponto principal que o autor vai marcar dessa mudança do poder soberano para esse poder disciplinar, para essa nova forma de poder, para essa nova modalidade de poder que é mais sutil. Como assim? Na primeira parte do texto, ele vai marcar que as mulheres elas eram meras procriadoras, né? Tinha lá um quartinho que ela ia com um homem obediente para elas procriarem, para elas engravidarem e terem filhos. Mas, naquele momento, vocês podem prestar atenção que elas não eram mães, elas só procriavam. Elas eram um mamífero que paria, tá? Porque quem cuidava e garantia a vida dessas crianças eram as negras, escravizadas. Elas eram que cuidavam. Mas eu estou tendo um cuidado para
não falar a palavra cuidado, justamente porque essa palavra já tem um sentido muito específico, né? E não era uma questão de cuidado. Veja, naquele momento, a criança não era uma criança. A criança era um futuro adulto, né? Então, assim, o papel ali era fazer com que aquele ser humaninho sobrevivesse, para se tornar um adulto no futuro. Passa aqui para esse segundo ponto, né? Quando essas mudanças vão se produzindo, quando os sábios da higiene vão vindo para o Brasil e vão trazendo essas notícias de qual é a melhor forma de se viver, o que é importante, e começa a se produzir essa ideia de que a mulher negra que amamentava os bebês, elas podiam estar transmitindo doenças, e que isso precisava ser feito pelas mulheres brancas, as mães daquelas crianças. Para que isso acontecesse, para que isso se naturalizasse, era preciso transformar essa relação. Então, essa mulher que era procriadora e que era administradora do ambiente doméstico, ela se torna rainha do lar. Ela se torna mãe e esposa. Vejam, gente, as palavras não são desprovidas de sentido, muito pelo contrário. As palavras vão dizer para a gente em que lugar que a gente está e que tipo de valor que a gente carrega, tá? Então, você dizer que a mulher deixa de ser uma procriadora e uma administradora do ambiente doméstico e que ela passa a se tornar mãe e esposa, isso dá para ela um outro lugar. E aí, a gente já falou disso logo no começo da aula, que esse lugar é da mulher branca, não é da mulher negra. A mulher negra não é dado o direito de ser mãe, né? A mulher negra também não é dado o direito de ser esposa. Ela é uma criada, né? Então, existe aí toda uma construção histórica que vai produzindo formas de se relacionar e produzindo naturalizações. Então, todo esse debate que a gente tem hoje sobre maternidade, sobre a questão da mulher, que é mãe, da importância do leite materno e tal. Vejam, não é mentira. A ciência, né, através de sistematizações e avaliações de pares, de pesquisas muito bem fundamentadas, vão entender e vão identificar que a amamentação é uma fonte de nutrição extremamente importante para o bebê. Mas isso se dá dentro de um certo contexto, de um contexto em que já se produzia aí um movimento de que aquela mulher precisava cuidar do filho. E, ao mesmo tempo, essa justificação teórica, que é verdadeira, que é feita, né, que é encontrada a partir de pesquisas, ela é trazida para a nossa vida cotidiana de uma forma tal que ela produz efeitos nas relações sociais que se estabelecem. Então, as mulheres, elas passam a ter essa função. Elas não são mais meras procriadoras, elas agora são mães. E, como mães, elas vão ser agentes familiares do projeto médico de proteção à infância. Percebam que, a partir daí, a infância se torna um conceito. A infância se torna um valor importante. Porque ali não são mais futuros adultos que precisam ficar vivos até se tornarem adultos. São crianças com especificidades e que exigem cuidados específicos, tá? Que exigem cuidados especiais. E isso é um valor que vai se constituir ao longo da história, tá? Outra coisa que me parece bastante importante é justamente essa discussão que acho que foi Adalberto, né? Luiz Adalberto, que mencionou sobre, logo no primeiro comentário dele, que fala da questão do fechamento dos bordéis, né? Isso também vai dizer muito sobre esse processo de transformação e sobre como é que esses vieses morais interferem em certas decisões e como é que as justificativas elas se dão de modo a tentar legitimar questões que são de caráter moral, tá? Então, vamos lá, gente. Qual seria a justificativa lógica para você, no mesmo ano, no mesmo jornal, percebam que aquelas notícias de jornal, o autor ele faz a nota do rodapé explicando que eles são
eles são tirados de registros históricos, aquelas notícias realmente existiram, tá? E aí, percebam que elas vêm do mesmo registro, de um mesmo jornal. E o mesmo jornal que diz que o bordel tem uma função social importantíssima, os bordéis mais chiques, em que as prostitutas eram mulheres francesas e polacas, mulheres brancas, que não traziam doença, eles tinham uma função social porque pobres dos homens, né, precisam, né, gastar aí sua energia sexual com outras mulheres, porque isso era natural, naturalizado, na verdade. Enquanto que esses bordéis menores, né, que eram ocupados por mulheres negras e que eram utilizados, inclusive, por pessoas negras com baixas condições, eles eram representados como algo anti-higiênico, como algo sujo, como algo que não tinha valor social nenhum. Porque, veja, o mesmo direito que era dado para o homem branco não era dado para o homem negro, né? O fato de serem mulheres negras a se prostituírem nesses espaços era atravessado por todo esse preconceito, por toda essa narrativa preconceituosa forjada de cientificidade, que dizia que as mulheres negras podiam trazer algum tipo de mal aí no contato com esses homens. Então, vejam, existe toda uma questão valorativa, moral, que atravessa essas questões e que muitas vezes justifica o uso de argumentos que são pseudocientíficos. Esses argumentos não são científicos de verdade, né? Eles se utilizam de opiniões morais e de preconceitos que estão se estabelecendo naquela sociedade e se utilizam de pseudociência, ou seja, de referências muito superficiais de discussões científicas que porventura existam para justificar certas atitudes que não estão respaldadas na ciência, né? Então, esse é outro ponto que é bastante interessante para a gente visualizar, né? Tipo, e hoje, então, em tempos de fake news e de revisionismo histórico, eu acho que a gente precisa ter mais atenção ainda para essa problemática, né? Quando eu falo de revisionismo histórico, é justamente essa perspectiva que agora se tem feito de reler a história do Brasil a partir de uma perspectiva completamente pseudocientífica, pseudo-histórica, inclusive, né? Então, tem gente que está aí tentando questionar se houve escravidão no Brasil. Gente, por favor, né? Eu não vou nem entrar nesse mérito aqui, tá? Então, o texto, ele traz essa discussão e ele traz isso de uma forma que a mim parece muito importante, para a gente conseguir entender como é que isso vai ganhando espaço no mundo, né? E como é que isso produz efeitos nas nossas formas de nos relacionarmos. Outra coisa que eu acho importante trazer para vocês, mas eu acho que é importante muito mais no sentido metafórico do texto, que eu acho muito bonito, e caso vocês não tenham conseguido ler isso, eu acho legal que eu traga para vocês. Que é o seguinte, tem uma personagem que aparece lá no final do texto, que é Lumueno, né? Que é a mulher negra que tinha a saia rodada, uma saia branca de bolas amarelas, né? E que ela rodava. E aí, lá para o final do texto, ele marca aí uma cena que me parece muito bonita, que é dessa saia que não para de rodar nunca. Ela continua rodando ao longo dos anos, dos séculos, né? Eu não sei como é que vocês leram isso, mas eu leio isso muito nesse sentido da resistência mesmo. De pensar nessa resistência negra, nesse sentido de como é que essa saia que continua rodando significa dizer que as coisas continuam funcionando e essa mulher continua resistindo, né? Claro que a gente não pode romantizar esse processo de resistência da mulher negra ou do homem negro, porque eles não podem fazer isso sozinhos, né? Eu acho que nós, pessoas brancas, aí eu falo por mim, temos aqui uma obrigação social de assumir essa luta a partir desse lugar, de pessoas brancas que precisam abdicar dos seus privilégios e questionar esses privilégios em nome da garantia de direito dessas pessoas que não,
para quem não tem sido dado direito ao longo da história do Brasil. Mas me parece muito bonito isso, porque, assim, me parece que ali ele diz desse movimento de resistência, né? Dessa mulher que continua resistindo, dessa saia que continua rodando. E aí, em algum momento ele menciona, isso também não é à toa, certamente, que Lumueno significa espelho. E aí isso nos remete ao início da história, né? Quando o marinheiro encontra o pedaço o pedaço brilhante, aquela coisa brilhante, o objeto brilhante, que ele vai ver que é um espelho enferrujado. E esse espelho enferrujado, ele se olha naquele espelho e ele não se vê enquanto indivíduo, ele se vê enquanto uma conjugação aí de tudo que veio antes dele, de todo um coletivo, de toda uma história que antecede ele, né? E aí a resistência também é isso. O movimento de resistência também é entender essa história, é entender o que veio antes da gente e entender o poder dessa coletividade, né? De como é que a gente pode construir junto e produzir alguma coisa junto, tá? Diga aí, Luiz. Ah, professora, realmente você agora foi num ponto crucial, viu? Eu tinha grifado também essa passagem aí, em que ele fala lá, antes da parte de notas, né, que ele fala assim, o marinheiro que não era sujeito, mas tinha inconsciente e não era autônomo, depois de contar toda essa história e explicar tantas coisas, deixou o espelho enferrujado na calçada e partiu para uma viagem. Forasteiro, inquieto, foi à procura de outra cidade para, mais uma vez, poder perder o seu rosto e se impregnar de narrações. Segundo ele, a saia branca de bolas amarelas ainda voa pela cidade. Que tal usá-la? Disse, olhando para quem ouvia a sua história antes de embarcar. Isso foi muito interessante, essa passagem aí que você abordou aí com relação a essa narrativa e essa história aí essa ficção. Legal, Luiz. Pois é, essa parte do texto é bem, né? Ela é bem interessante, assim, ele faz um fechamento que, na verdade, não fecha, né? Que abre um ciclo. É como se fosse sempre um processo cíclico que essa história está funcionando e que ela continua acontecendo, né? Verdade. Então, esse marinheiro narrador, ele vai para outras paragens para se perder de novo e nessas narrativas e para se constituir enquanto uma nova forma de funcionamento. Gente, quem precisar ir, pode ir indo, viu? Obrigada pela presença. Eu vou só encerrar o raciocínio, mas a aula vai ficar gravada e quem puder depois pegar o restinho da aula, porque eu só estou fechando. Estou fechando mesmo, já estou encerrando. E aí tem outra parte no texto, na página 77, que ele diz assim, ele não, né? Na verdade, é Mônica que está falando, eu acho. As forças do mundo não cabem em uma só pessoa, né? Que aí repete essa frase. O mundo está cheio delas, de várias pessoas, diferentes, contrastantes, de várias intensidades. O mundo não tem paz, ele é nervoso, finito, inventado e reinventado a todo momento, né? Então, essa é a grande defesa aqui desse texto, e é como eu gostaria que a gente começasse a estudar psicologia, entendendo que o mundo ele é inventado e reinventado o tempo todo, e que o mundo está cheio de pessoas diferentes e contrastantes, e se a gente não consegue ler, entendendo as diferenças, entendendo que cada cultura, cada pessoa vai trazer uma contribuição diferente para a nossa leitura, a gente não está fazendo nada, a gente não está conseguindo construir uma leitura interessante, né, sobre o mundo e sobre as nossas formas de relação no mundo. E aí, na página 80, ainda diz assim, o autor vai demarcar uma coisa que para ele é importante, é algo que é caro para ele. Ele vai falar de Lumuena, Moane e o Negro GG, que são os 3 personagens negros que ele vai mencionar de forma mais detalhada, né? Ele vai dizer assim, porém, os 3 não são deuses, heróis ou vítimas. Tá? Então, assim, não é aqui uma questão, não se trata aqui de uma narrativa hollywoodiana que quer que uma parte dos personagens sejam heróis e outros sejam
os vilões, né? Que sejam vítimas e sejam algozes. Não é disso que se trata. Eles não são heróis, eles não são vítimas, eles não são deuses. São apenas modos. São possibilidades de existências. Coautores de um país chamado Brasil. Então, quando a gente pensa nesse sujeito, ainda que a gente leve em consideração a existência de um sujeito, né, que ele existe um sujeito, existe um indivíduo, né, que são conceitos que se constroem de forma moderna, a gente precisa entender que eles são produzidos a partir de uma história, e eles são modos, possibilidades de existência, tá? Gente, era isso que eu queria falar para vocês hoje. Obrigado para quem pôde estar aqui até agora. Agradeço especialmente a quem abriu a câmera e para quem participou da aula. Eu não sei vocês, mas para mim a aula fica muito mais interessante assim. Veja, esse texto aqui eu poderia falar ele em várias partes. Se vocês não tivessem participado, eu talvez falasse dele hoje e na próxima aula, porque eu ia seguir um roteirozinho. Tipo assim, olha, no começo ele diz isso, tal hora ele diz aquilo, tal hora ele diz aquilo. Com a participação de vocês, a gente consegue dar uma dinamicidade nessa discussão, né? Eu consegui passar por todos os pontos que me parecem importantes. Vocês também conseguiram trazer quais foram os pontos que foram importantes para vocês. E a gente conseguiu tornar dinâmica a nossa discussão. Eu agradeço muito pela participação de vocês. A aula está gravada, né? Assim que ela ficar disponível, eu mando para vocês. Está lá no Google Classroom. E é isso. Obrigada e até semana que vem. Eu vou deixar o texto para vocês, tá? Vou colocar o texto da próxima semana lá no Google agora mesmo. Lucas, você levantou a mão? Você quer falar ainda? Era sobre isso mesmo. Tá bom, obrigado. Pronto, beleza. Vai ficar onde, professora? Lá no Classroom? Eu vou deixar lá.